Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa noite muito especial, essa live que eu preparei para vocês em comemoração ao 1 ano da loja Psicoluz, ok? Muito feliz por todos estarem aqui, o pessoal tá chegando, né, que a gente começou agora. Muito feliz mesmo. Para quem não sabe, a loja é Psicoluz, né? A loja Psicoluz, ela foi criada por mim, exatamente no dia, né, no lançamento dela, né, para o grande público, foi no dia 27 de maio do ano passado, certo? Essa loja, ela surgiu, eu tive um problema, né, pessoal, estava num processo de muita tristeza, né, um processo, inclusive, um pouco até, digamos, depressivo, e a Psicoluz surgiu como resposta a isso tudo, tá, que estava acontecendo na minha vida. E, para quem não sabe, foi ideia da minha mãe, né, e foi escolhido o lançamento da loja exatamente nessa data, por ser, né, a semana mundial aí do brincar, tá bom? E eu preparei hoje uma live para vocês. Eu não gosto muito de mostrar os jogos na live, porque os meus jogos na live, tá? Eu mostro eventualmente, mas eu não gostaria de fazer uma live só com os meus jogos, tá? Eu queria fazer uma live com mais conteúdo para vocês, porque o jogo acaba aparecendo espelhado. Então eu prometo, eu sei que eu já prometi isso, mas eu prometo que assim que eu tiver um tempo, né, conforme ir passando a maratona, a gravação dos conteúdos que a gente precisa gravar, eu vou fazer vídeos, tá? Mas com a câmera na posição correta, para que vocês possam entender alguns jogos, tá bom? E lembrando também que a Psicoluz agora ela está trabalhando com o PDF. Eu não sei se ela vai permanecer assim, se eu vou trabalhar com as duas modalidades, eu ainda não sei. Eu estou decidindo, porque eu estou com um problema no punho, né? Para quem não sabe, os meus jogos, eles são todos na tesoura, são bem artesanais, eu faço jogo por jogo, eu não tenho pronta entrega, eu não tenho uma pilha aqui de jogos na minha casa e quando o cliente pede, eu entrego. Eu faço de acordo com a necessidade, com as características do meu cliente específico, né? Lógico, a gente tem jogos no catálogo, mas eu também faço jogos por encomenda, por criação, tá? Gente, vocês estão me ouvindo? Dá um joinha pra mim, pra eu saber se vocês estão me ouvindo, pra eu poder começar. Boa noite para quem chegou, que eu ainda não falei. Boa noite todo mundo, tá bom? Eu não vou conseguir ler o nome de vocês de um por um, para dar boa noite aí especificamente para todo mundo, porque eu não vou conseguir fazer isso, gente. Ler comentário, falar, ver o livro, não dá. Eu não consigo. Quem me conhece sabe que eu sou doidinho o suficiente para não conseguir. Mas boa noite para quem tá chegando agora. O assunto que a gente vai tratar hoje são os jogos de desenvolvimento e aprendizagem, baseado nesse livro, tá? Do Celso Antunes, Jogos para Estimulação das Múltiplas Inteligências, e de um artigo também, ok? Que fala sobre a mesma temática, jogos para estímulo das múltiplas inteligências, tá bom? Vou ligar aqui o tablet para ir falando com vocês sobre a questão das inteligências, da teoria das inteligências múltiplas, tá? Só para vocês saberem, o nome do artigo é A Importância do Jogo na Perspectiva das Inteligências Múltiplas, do José Milton de Lima e da Márcia Regina Canhoto de Lima. Quem é da maratona, esse artigo foi colocado na maratona, tá bom? Lá pro pessoal da maratona também. Se você ainda não é da maratona, faça parte de hoje, tá? A partir de hoje. E para quem está aqui na live, comemorando comigo nessa grande festa maravilhosa, terei uma surpresa, mas eu só vou falar depois, tá bom? Tá do finalzinho.
Então, vamos lá? Vamos começar? O que se baseia, né, toda essa temática que eu tô trazendo para vocês? Eu tive contato com a teoria das inteligências múltiplas, tá? Na época que eu ainda fazia... Travou, gente? Dá um joinha aí pra mim, pra saber se tá tudo certinho. Eu vi alguém falar que se travou. Travou mesmo? Ai, gente, pelo amor de Deus. Primeira live que eu faço assim. Tudo tem que dar certo. Travou? Travou? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo? Então vou continuar, gente. Então, olha só. Eu tive contato com essa teoria das inteligências múltiplas na faculdade, porque a minha primeira formação, minha primeira graduação foi letras. Depois eu fui fazer pedagogia e, por fim, pós em psicopedagogia, tá? Mas, Gerlane, meu amor. E aí, o que acontece? Eu tive contato ainda na faculdade de letras, nas disciplinas, né, ligadas à área de pedagogia, com a teoria de Gardner, que é sobre as inteligências múltiplas. E assim que eu tive o meu primeiro contato, eu me apaixonei, né, por essa teoria, porque eu jurei que a partir daquele momento eu não ia deixar ninguém dizer que é burro, dizer que o aluno é burro, dizer, eu não consigo porque eu não sou inteligente, porque eu sou burro. Eu jurei que eu nunca mais eu ia ouvir isso e ficar calada, né? Eu não ia deixar isso acontecer. E eu sou professora, como muitos sabem, né? Há mais de 10 anos eu atuo na sala de aula. Então, o que o Gardner vai dizer? O Gardner vai dizer que nós não somos dotados apenas de uma inteligência. Nós somos dotados de 9 inteligências, tá? São 9 inteligências. Que todos nós desenvolvemos, né, as 9 inteligências. É claro que de acordo, né, com cada pessoa aí caminha, né, para o aprimoramento, né, com o desenvolvimento, com o estímulo, com as características pessoais, com tudo isso, vai se aprimorando em um grupo ou em uma inteligência específica. Mas todos nós temos as inteligências, as 9 inteligências, tá bom? E essa teoria é muito apaixonante porque ela nos leva a acreditar, né, que uma frase, né, do Piaget, nasceu gente, é inteligente, não é isso? Então, existe até teste para você saber qual é a inteligência que você tem maior aptidão. Eu já fiz esse teste com alunos em sala de aula, com adolescente. Foi o maior barato, eles adoraram. Então, o Gardner vai definir a inteligência como a capacidade que o indivíduo adquire num determinado contexto cultural de levantar dúvidas e questionamentos, solucionar problemas genuínos ou dificuldades, fazer opções, inovar e criar produtos relevantemente culturais, ok? Então, o Gardner, ele vai dizer isso, e ele vai dizer, como aqui aponta o artigo, que as pessoas possuem níveis variados das múltiplas inteligências e promovem entre tais competências combinações e usos diversos de maneira pessoal e própria. Então, cada pessoa vai combinar isso, né, e desenvolver os seus talentos, as suas aptidões mais específicas e subjetivas. Bom, e na opinião do Gardner, e aí a gente começa, né, no caso, a relacionar a teoria das inteligências com o desenvolvimento infantil e humano. Porque o Gardner vai dizer que a partir do momento que o bebê nasce, é lógico que a gente tem todo um desenvolvimento também, né, gestacional, né, na formação e tudo mais, mas ele vai dizer que a partir do nascimento, aquela criança já começa a desenvolver
essas inteligências. Então, ele não acredita que o bebê não desenvolve inteligência. Não, ele vai dizer, inclusive, que a partir dos 18 meses, né, a criança já consegue fazer várias conceitualizações que vão, é lógico, se aprimorando ao longo aí da infância. E ele vai dizer que o período, né, de maior desenvolvimento, isso a gente já sabe também pelas pesquisas aí da neurociência, que o período de maior desenvolvimento é justamente a primeira infância, certo? E aí, o que acontece? O Gardner, ele vai diferir um pouquinho, tá? Do Piaget. Na realidade, não é que ele vai divergir, ele vai acrescentar, né, dados à teoria, porque a gente sabe, né, que na época que o Piaget fez os estudos e tudo mais, né, a gente foi tendo depois, posteriormente, outros avanços, pesquisas e estudos, e o Gardner, que é aí da década de 70, ele consegue trazer novas contribuições para a teoria de Piaget. No livro, traz a teoria dos dois, tá? Vai fazendo um comparativo, vai colocando tudo isso, tá bom? E aí, ele no livro, né? Agora passando um pouquinho pro livro, tá? No livro do Celso Antunes, que ele chama de manual. Por que é um manual? Porque ele dá várias dicas, ele fala de jogos, e ele não fala só de jogos que você pode comprar. Ele fala de jogos que a gente pode construir, certo? E que a gente pode fazer com coisas simples, sabe? Que não precisam e que vão estimular, né, a criança. E ele diz que ele não vai dividir por faixa etária porque, na concepção dele, uma criança de 2 anos de uma classe rica, de uma família rica, ela tem características muito diferentes de uma criança de 2 anos de comunidade. Então, ele não divide por faixa etária. Isso eu achei fantástico. E ele vai dizer o quê? Gente, eu fiz anotação. Hoje eu tô toda linda. Eu só espero não me perder do tempo. Mas tudo bem. A gente tá aqui firme na missão. Vamos lá. Ele diz, o Celso Antunes, que o jogo é o mais eficiente estimulador das inteligências. Porque ele começa a falar não da inteligência, das inteligências, certo? Ele diz que ele é o maior estimulador, porque a partir do jogo você estimula várias inteligências, né? E ele vai pontuando esse desenvolvimento do zero até o início aí, adolescência, né? 12 anos, puberdade e tudo mais. Ele fala disso, né? E ele explica que as inteligências vão se desenvolvendo. A primeira diferenciação que ele faz, que a gente precisa prestar atenção, e aí por isso que eu convidei vocês para isso, para a live, porque a gente precisa ter algumas coisas em mente quando a gente vai escolher um jogo. Porque eu tenho que conhecer, né? Quem estava aqui na live de segunda-feira ou que viu depois, eu falei de alguns critérios. E agora, eu vou falar para vocês, né, que além disso, a gente precisa prestar atenção em outros aspectos, tá? Por exemplo, primeira diferenciação, a gente precisa entender que existem jogos que são para crianças alfabetizadas, já, e jogos que são para crianças não alfabetizadas. Primeira diferenciação que o Antunes vai fazer. E aí, ele vai dizer que o jogo, ele tem etapas, né? Índice, signo e tudo mais. E ele vai dizer que a ordem correta de uso e aplicação do jogo é a seguinte: você começa com jogos estimuladores do índice para jogos, você vai do índice para o signo. O que isso quer dizer em termos práticos? Você introduz primeiro com a criança, né? A partir do princípio aí, crianças que não são alfabetizadas, que aí você vai todo um processo até ela se alfabetizar. Jogos que estimulem tato, audição e paladar. Depois, jogos que se apoiam em sinalizações, entendeu? Início,
início, indicações, né? Começa aqui, pino, dado, sinalizações. Depois, jogos de descoberta do símbolo, porque aí a criança começou a descobrir o símbolo, certo? Para, por último, você utilizar com a criança jogos em que ela vai explorar os símbolos, porque ela já vai ser capaz de entender letras e os signos. Então, a gente tem que se preocupar com essa ordem. Às vezes, a gente escolhe um jogo porque ele é muito bonito, colorido, e a gente precisa se preocupar se aquele jogo é próprio para aquela meta e para aquele objetivo, tá? Eu vou explicar mais detalhadamente depois, tá bom? Outra coisa super importante que o Antunes vai dizer é que os estímulos são os alimentos da inteligência. E ele vai pontuar que estímulos em excesso são desestímulos. E aí ele faz uma comparação muito, muito interessante, porque ele diz o seguinte: se o estímulo é o alimento da inteligência, se eu como muito, em exagero, eu não passo mal. Se eu abrir a minha geladeira, comer tudo que tá ali dentro, eu vou passar mal. Correto? Né? Isso não vai me fazer bem. Do mesmo jeito, ele fala que o estímulo em excesso também vai fazer mal. Vai desestimular. E ele faz essa comparação, né? Educaturi. Criança, a caixa piagetiana, tá? Ela é um teste psicopedagógico. Eu não tô me centrando nisso agora, mas eu vou te responder. A caixa piagetiana a gente usa, né? Aquela caixa, aquela maleta. A partir dos 6 anos a gente já tá usando. 10 anos ela já faz uso, com certeza. Bom? Mas voltando aqui o que eu estava dizendo da questão do estímulo. E aí ele diz que a gente não precisa transformar, ficar estimulando o tempo todo, estimula. E aí você transforma a casa em consultório, você transforma a escola em consultório, você transforma tudo é estímulo. A gente não precisa fazer isso. Porque o estímulo, ele tem que ser coerente, ele tem que ser planejado e ele tem que ser na medida certa. Porque se for demais, eu prejudico em vez de ajudar. E aí ele vai dizer também que a gente joga com a criança passeando no parque, tomando um sorvete, conversando. Porque ele está trabalhando com a ideia de jogo ampla. A gente acha que jogo, que dominó é jogo. Ele está trabalhando com a ideia ampla de jogo. Que às vezes uma conversa pode ser um jogo linguístico, um jogo verbal. Ele não precisa ter, né, elementos para ser um jogo. O importante aí é o objetivo. Certo? E aí ele vai falar de uma coisa importantíssima, tá? Que são as janelas de oportunidade. O que ele diz? O que ele quer dizer com isso, né? Que Antunes vai falar. Ele vai dizer que ao longo da infância e adolescência, né, vão sendo abertas janelas de oportunidade para cada inteligência. O que são essas janelas de oportunidade? Elas são janelas em que você vai ter o período em que você tem que estimular, né, mais aquela inteligência. E a partir aí, a maioria por volta dos 10 anos, né? Voltando aí à pergunta da colega. A maioria por volta dos 10 anos, tá? Por volta dos 10 anos, não é que não haja mais. Há o estímulo, pode haver, só que quando essa janela se fecha, né, que é o período que ela perde o brilho, né, ela abre, mais ou menos aí de 0 a 3 anos, a maioria das janelas de todas as inteligências já está aberta e elas vão caminhando até que chega um momento em que a criança já adquiriu todo o conhecimento que ela precisava daquela inteligência. E aí há uma diminuição
ou seja, da absorção, né, da assimilação desse conteúdo, né? E aí eu vou dizer para vocês, vou usar o artigo, porque o artigo fala sobre isso, né? Também. E aí o artigo vai dizer o seguinte, tá? O artigo, ele é baseado, né, no livro também, tá bom? Então ele vai dizer o seguinte, que a janela de oportunidades, definida segundo Antunes como um momento mais fértil e rico para a apresentação de estímulos que promovam o desenvolvimento de uma competência, no caso da inteligência verbal, ocorre do nascimento até os 10 anos. Então você tem a inteligência verbal, né, ou linguística, ela começa no nascimento, olha isso, nascimento, nasceu, é um bebezinho, não sabe falar, as pessoas acham que você só estimula a linguagem quando a criança começou a falar, né, ou que ela tá tentando falar. Não, você estimula a linguagem a partir do momento que ela nasceu, botou a cara no mundo, você já tá estimulando, né. E aí, você vai ter essa janela de estímulo, né, de oportunidade da inteligência verbal linguística, começa no nascimento e vai fechar, né, ou seja, não vai ficar tão intensa a partir dos 10 anos, tá? A inteligência lógico-matemática, ela relaciona-se predominantemente com a inteligência verbal, espacial, corporal e, em especial, com a musical. O período mais fértil para os estímulos está localizado entre o 1º e o 10º ano de vida. Então, vocês vão perceber que quando abre, né, quando abre essa janela, é geralmente aí por volta de 0 a 3 anos, é que todas essas inteligências, elas começam a aflorar, certo? E é aí que você entra com o estímulo correto, né? A inteligência visual ou espacial, ela relaciona-se com todas, em especial com a corporal e a verbal, e ela vai dos 5 aos 10 anos, né? Como eu tinha falado para vocês, a maioria inicia na terra infância e fecha aos 10 anos. Depois, a inteligência musical relaciona-se com a espacial, em especial com a lógico-matemática, inicia dos 3 aos 7 anos, certo? Ela vai dos 3 aos 7 anos, a janela de oportunidade. As inteligências pessoais, né, que são a intrapessoal e a interpessoal, elas vão iniciar, certo? Do nascimento até a puberdade, ok? E a inteligência naturalística, que não foi muito abordada, né? A gente não tem aí um parâmetro de quando ela fecha, né? Mas ela se inicia aí também no início da infância, tá bom? Né? De 0 a 3 anos, como todas, começou. E desde o nascimento, a criança começa, né? Conforme eu estava falando para vocês, começa o desenvolvimento das inteligências, da memorização e da aprendizagem, certo? Então, ela começa, desde o nascimento já começa, certo? Só que, tanto Gardner quanto Piaget vão dizer que, para haver aprendizagem significativa, eu preciso de uma maturação. Ou seja, a maturação não depende da aprendizagem. Mas sem a maturação, sem ela, não existe aprendizagem, certo? E aí, vai haver um consenso, tá? De que dos 0 aos 3 anos, você vai estimular essa criança aí, né? Ela está começando a se aflorar, então você vai fazer com que ela explore o mundo. É importantíssimo ler para essa criança, certo? É de suma importância ler para essa criança até os 3 anos.
Mas também, gente, não é uma leitura assim, que tem gente que tem mania, eu sei que é por conta de diversos fatores, mas não lê só pra criança na hora de dormir, não, gente. Faz isso. Faz isso. Porque muitas vezes ela tá começando a querer dormir, cochilar, ela não vai. Você vai perder o estímulo se você só ler pra criança. Lê na hora do banho. Tem agora uns livrinhos de banho ótimos, gente. Então, lê na hora do banho. Lê na hora que tá dando uma papinha, não sei. Só não lê apenas na hora de dormir. Porque só na hora de dormir, gente, não vai funcionar, certo? Eu vou ler para vocês aqui um outro trecho do livro, porque ele vai dizer o seguinte, que de 0 a 3 a gente estimula, né, a fase para a criança explorar o mundo, porque ela tá na fase aí do sensório, né, motor, não é isso? Ela, né, de 2 anos ela tá aí no sensório motor. E aí, de 3 a 6, o que você vai estimular? O que você vai enfatizar? Jogos de imitação tardia. O que é um jogo de imitação tardia? Eu faço alguma coisa, um som de um animal, por exemplo, e essa criança vai ter que fazer essa imitação depois. Não vai fazer na hora. Eu imito, converso e tal. Depois eu solicito que ela faça a imitação desse animal, tá? É um exemplo. Jogos também, além de imitação, jogos simbólicos, é muito importante, e os de linguagem. E aí o Celso Antunes vai dar uma lista de jogos de linguagem, brincando com as palavras, recitação rítmica, né? Jogos de fantasia onomatopeica, que é quando você faz a criança imitar o barulho, não só dos animais, o barulho da campainha, do telefone, né? Os sons. Expressão emocional, ela fazer a expressão de um boneco, de um desenho, certo? Conversar sozinho. É muito louco, né? Você vai estimular a criança a conversar sozinha para ela desenvolver a linguagem. Então, você vai estimular, porque nessa fase ela vai estar criando amiguinho imaginário, ela vai estar começando e ela falando sozinha, ela vai desenvolver a linguagem. Então, estimula a conversar com os bonecos, a brincar, a imitar, a trocar de papéis com eles, né? Pensar em voz alta, ler e interpretar. Então você vai ler histórias e vai dramatizar isso dos 3 aos 6 anos, tá bom? Dos 6 aos 12 anos, bom, dos 6 aos 12 já é a época, né, que a gente vai ter os jogos das inteligências pessoais, intra e interpessoal. Jogos de linguagem também, claro, mas nesse período de 6 a 12 vai acontecer o que o Celso Antunes chama de alfabetização emocional. Ou seja, a criança vai aprender a lidar com ela, o autoconceito, a autoestima, a lidar com os outros, a entender que tem uma diversidade cultural, que tem a tolerância, que tem o respeito às diferenças. É nessa fase que a gente vai trabalhar isso, ok? E um estímulo também muito importante nessa fase é o estímulo às habilidades operatórias, que eu vou falar mais um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, tá? Deixa eu olhar a hora. Olha só, gente, que a pessoa tá no horário. Opa! Então, continuando, tá? Agora que eu já falei das inteligências, né, desse desenvolvimento, eu vou falar mais especificamente dos jogos e da relação dos jogos com a aprendizagem. Eu tô doida pra falar pra vocês qual é o prêmio, mas eu não vou falar agora. O prêmio, gente, é tão incrível. É porque eu tô feliz. Aí quando eu fico feliz, eu fico perigosa. Porque eu quero dar desconto, eu quero presentear as pessoas, eu quero fazer sorteio, eu quero gastar dinheiro. Eu fico uma loucura quando eu tô feliz. Mas vamos lá, né? Voltando.
Eu vou ler para vocês um trechinho aqui do livro do Celso Antunes sobre jogos e aprendizagem, tá bom? Em primeiro lugar, o jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e planejada programação. Lembram que eu falei para vocês que a gente pode usar o jogo na avaliação, a gente pode usar o jogo, agora falando, né, da psicopedagogia, a gente pode usar o jogo na avaliação, na intervenção, desde que a gente tenha critério, desde que isso faça parte de um planejamento. Eu não posso usar jogo por usar o jogo. Ah, todo mundo tá falando que é bom usar jogo, vou usar jogo. O fulaninho falou, a Luciana disse na live ontem que tem um jogo ótimo, eu vou usar. Se isso não fizer parte da Educature, vem pra maratona, você vai aprender, ó, a montar esse consultório, vai tirar de letra. Gente, tô conseguindo até ler comentário. Gente, pra quem não sabe, tá, eu tenho TDAH. Então, tempo, comentário, ler, falar, celular pra mim é uma maravilha, né? Então, continuando. Então, você precisa desse planejamento, né, dessa programação. E ele vai dizer o seguinte, que, em segundo lugar, uma grande quantidade de jogos reunidos em um manual somente tem validade, ou seja, você ter esse manual aqui só vai ter validade efetiva quando rigorosamente selecionados e subordinados à aprendizagem que se tem em mente como meta. Em síntese, jamais pense em usar jogos pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso planejamento, marcado por etapas muito nítidas e que efetivamente acompanham o progresso dos alunos. Jamais avalie sua qualidade de um professor pela quantidade de jogos que ele utiliza. Ó, pedindo para mostrar a capa do livro, tá? É esse livro aqui, verdinho, do Celso Antunes, tá bom? Jogos para estimulação das múltiplas inteligências, tá bom? Então, gente, ele vai ser muito claro. O jogo, por si só, sem um planejamento, sem uma programação, sem uma meta, sem uma ligação efetiva com a aprendizagem, ele não faz efeito nenhum. Esses jogos, como eu tô falando aqui, para estimular, eles têm que ser cuidadosamente planejados. Eu tenho que saber o que eu vou estimular, eu tenho que saber o que eu quero fazer, né? Eu tenho que ter meta, eu tenho que ter objetivo, certo? E ele vai dizer também que nem todo jogo é pedagógico, tá? Nem todo jogo é pedagógico. Então, um jogo por si só... Agora, eu posso pegar um jogo, uma atividade que não seria pedagógica e com a minha expertise agregar valor a essa atividade e fazer com que ela seja pedagógica. É diferente, certo? E ele vai dizer que um jogo pedagógico é um jogo que, tá, tem uma intenção explícita de provocar uma aprendizagem, ou seja, um jogo para ser pedagógico, gente, ele tem que ser pensado numa aprendizagem significativa, porque senão ele não é pedagógico. E além disso, esse jogo tem que estimular o que o Celso Antunes chama de habilidades operatórias, que são elas, tá? Eu vou ler essas habilidades operatórias, porque se eu não ler, eu não vou lembrar, né? Então tá aqui no livro, tá bom? Essas habilidades operatórias, na educação infantil, eu vou dizer 3 de cada, tá? Tem uma listinha, tá bom? Mas eu só vou falar 3. Na educação infantil, observar, conhecer e comparar. Ensino fundamental, enumerar, transferir, demonstrar. Quantas vezes eu já não dei aula no ensino fundamental, eu coloquei lá, demonstre o aluno, professor, o quê? Enumere, eles não sabiam o que é. E eu tive que voltar e explicar o que eram essas habilidades, o que eu estava exigindo dele, né? Ensino médio, refletir, criar, conceituar, interagir. Ensino superior, flexionar, adaptar,
decidir, selecionar, planejar. Então ele diz que essas habilidades, por que também que ele vai falar isso? Porque ele diz que essas habilidades, né, e também as inteligências, elas são desenvolvidas ao longo da vida, né? Você não perde, né, isso. Só que você tem aí as janelas de oportunidade, ok. Mas você pode continuar, né, estimulando. A neuroplasticidade tá aí para falar isso pra gente, né, para demonstrar o quanto isso é verdadeiro, tá bom? E aí, ele vai dizer também que ele não separou por faixa etária, ele não separou por vários critérios de faixa etária, ele nem por habilidade, ele separou os jogos, tá? Ele elenca esses jogos por tipo de inteligência que ele mais estimula. Mas isso não quer dizer que um jogo estimule uma única inteligência. Lembram que eu falei da aplicabilidade? Então, quando eu pego um jogo, esse jogo, quanto mais aplicável ele for, ou seja, quanto mais eu conseguir tirar desse jogo, mais qualidade ele tem. Então, ele vai dizer que os jogos, né, ele direcionou para as inteligências e ele direcionou para linhas de estimulação. Linhas que você vai estimular em cada inteligência. E para isso você vai utilizar jogos específicos que eu vou falar daqui a pouco para vocês, dar alguns exemplos, tá bom? Então ele vai dizer o seguinte, que a linguística eu vou ter vocabulário, fluência verbal, gramática, alfabetização, memória verbal, tá bom? Lógico, matemática, conceituação, sistemas de numeração, operação em conjunto, instrumentos de medida, pensamento lógico, espacial, lateralidade, orientação espacial, orientação temporal, criatividade, alfabetização cartográfica. Gente, isso é muito importante. É você estimular a alfabetização cartográfica. Sabe por quê? Porque eu vejo meus colegas de geografia loucos. Porque a criança chega no 7º ano, eu vou falar criança porque eu chamo eles de criança, eu falo que eles têm que engolir que eles são crianças sério, tá? Então, eles chegam no 7º ano sem saber ler um mapa. Sem saber, entendeu? Pinte o mapa, não sabe. Então, a gente percebe que é uma falta de estímulo nessa área, né? Da inteligência espacial. Inteligência musical. Percepção auditiva, discriminação de ruídos, compreensão de sons, discriminação de sons, estrutura rítmica, consciência corporal, né? E eles chamam também de sinestésica. Motricidade, coordenação manual, coordenação visomotor e tátil, percepção de formas, percepção de pesos e tamanhos, paladar, audição, naturalística, curiosidade, exploração, descoberta, interação e aventuras. Pictória, relacionada a desenho, né? Desenvolvimento do desenho, das imagens, né? E... que são? Reconhecimento de objetos, a pictória, né? Reconhecimento de objetos, reconhecimento de cores, reconhecimento de formas e tamanhos, percepção de fundo, percepção visomotora. E a pessoal, né? Que aí a gente tem na pessoal, são 9 inteligências, tá, gente? Porque na pessoal eu divido em duas. Eu tenho a intra e a inter, tá bom? Percepção corporal, autoconhecimento, relacionamento social, administração das emoções, empatia e por aí vai. E aí eu falo pra vocês, gente, isso não é super importante quando a gente pensa em consultório? Não só em consultório, em sala de aula. Eu saber que eu tenho linhas de estimulação de cada inteligência e que aquele aluno, aquele paciente, aquele cliente que está ali na minha frente, ele é dotado disso tudo. Ele pode, às vezes, não ter sido estimulado. Mas isso não impede que, mesmo que ele não esteja aí na janela de oportunidade, que eu não estimule. Então você pega, às vezes, uma criança e que eu falo do valor que isso tem pra mim. A gente precisa se desprender. Agora eu tô falando mais especificamente, tá?
para os psicopedagogos que aqui estão. Bom, a gente precisa se desprender do transtorno. A gente precisa entender que existe um sujeito integral e que ele precisa ser desenvolvido. Quando eu esqueço o transtorno, e aí muita gente me pergunta, tinham várias perguntas na minha caixinha, já para o TDAH, esquece o transtorno. Pensa na habilidade, no que você precisa estimular. Isso, principalmente para o psicopedagogo, é lógico, você tem que fazer a sua avaliação, sim. Você tem que identificar, sim. Mas também identifique qual é a aptidão, qual é o talento do seu cliente. E estimule, sabe? Estimule. Eu acho que quando a gente, sai desse apego ao transtorno, porque a psicopedagogia não pode ser de um transtorno, não é uma psicopedagogia de transtorno, é uma psicopedagogia da aprendizagem. Nós somos terapeutas da aprendizagem e a gente precisa fazer aquela criança, aquele adolescente recuperar o gosto pela aprendizagem, e isso independe do transtorno. Por isso que eu falo sempre que intervenção, ela independe do laudo lá do médico, do carimbo, dizendo se é TDAH, se é dislexia, se é descalculia. Não. Você percebeu na sua avaliação dificuldades e habilidades. Trabalhe isso, certo? Eu vou deixar uma foto, eu vou bater uma foto, tá bom? Dessa tabelinha, e eu vou deixar lá no grupo, tá bom? Da maratona. E aí, ele vai falar, o Celso Antunes, que existe... Deixa eu olhar a hora, gente. Tem um relógio aqui. Ele vai dizer o seguinte, que existe um momento de usar um jogo. E esse momento, o jogo precisa... ele precisa... Sim, eles querem um diagnóstico educaturi. Eles querem um diagnóstico porque eles também são presos a essa ideia. Eles muitas vezes não enxergam o filho além do transtorno. Eles só conseguem enxergar o transtorno e as características, o sintoma daquilo. E aí, muitas vezes eles se surpreendem até quando a gente diz que aquela criança sabe fazer coisas que eles nem faziam ideia. Aconteceu isso já comigo. Já deve ter acontecido com alguém aqui. E aí ele vai dizer que quando usar o jogo, tem que estar dentro de um programa. Então, vamos aqui chamar isso, olhar humanizado do sujeito, justamente. Deixar o olhar idealizado de lado e ser um olhar humanizado, integral. E aí, o que ele vai dizer, gente? Que esse jogo precisa estar dentro de um programa. Aí vamos lá, Vamos pensar, o professor, quem está aqui que é professor, pensa no seu planejamento. Quem é psicopedagogo pensa no seu plano de avaliação, na sua sequência diagnóstica ou no seu plano interventivo. O jogo tem que estar ali dentro, com metas estabelecidas. Não pode ser ao acaso, não pode ser do nada, certo? E esse é o momento. Ele tem que estar dentro dessa programação. Ele não pode estar solto. Você não pode, de repente, fazer assim... Aí tô avaliando o Joãozinho. Avaliar o Joãozinho. Aí você começa a avaliar o Joãozinho. Aí do nada você resolve que você vai usar um jogo. Saber? Vou usar o cara a cara, porque eu tenho certeza que o cara a cara, falando que o cara a cara é ótimo. Vou usar o cara a cara. Mas aquele jogo, em momento nenhum, ele fez parte do seu planejamento. Não tava ali. E aí você insere do nada. Não pode. Ou você faz uma programação que envolve o lúdico, que envolve o jogo, ou você não faz. Certo? Você tem que entender isso. E, além disso, ele vai falar que a gente precisa usar o jogo, e aí são alguns critérios que acrescentam aqueles critérios que eu falei segunda-feira, tá bom? Que são como um fator de autoestima para o aluno. E aí, como que eu uso um jogo como fator de autoestima para um aluno?
Se eu dou um jogo muito fácil, né, para um aluno aqui ou paciente, se eu dou um jogo muito fácil para um aluno, ou muito difícil, eu vou provocar desinteresse. Eu vou mexer na autoestima dessa criança? Não. Eu só vou fazer, se for muito difícil demais, que ela acha que ela não consegue, ela não conseguir, ela vai se sentir desestimulada. Se for fácil demais, ela vai se sentir desinteressada. E isso mexe com a autoestima, né? Ele vai dizer também condições psicológicas favoráveis. Então, use o jogo muitas vezes. Eu já usei diversas vezes o jogo assim no meu consultório. Que é quando aquela criança tá mais apática. Quando aquele aprendente não tá muito legal. E aí você precisa criar um vínculo com ele. Gente, nada melhor para criar vínculo do que jogar. Né? Tem uma frase do livro O Palhaço Psicanalista que diz assim: a gente brinca e a gente vira amigo. Então, é isso aí. Bom? Fundamentos técnicos, tá? Você precisa, esse jogo precisa ter início, meio e fim. Nossa, vi aquele jogo, gente. Eu vi um jogo sensacional de RPG, tá? RPG, pra quem não sabe, são jogos longos, sabe? Longo. Gente, se você for usar esse jogo do seu consultório, você vai ter que adaptar, porque a sua sessão é 50 minutos. Isso. Colocando aí a média, né? 50 minutos. Então, você tem que ver se aquilo cabe dentro daquela sessão, né? Descontando aí o tempo para que você chegar, o tempo que ela vai guardar o jogo para ir embora e tal. Então tem que ser um jogo que caiba naquela sessão. Porque já pensou, olha como é frustrante. Terminou a... Sim, eu amo também RPG. É maravilhoso. Mas assim, eu acho que existem até algumas versões de RPG, o Jader vai concordar comigo, que são um pouquinho mais simples. Mas geralmente o RPG, ele é um jogo demorado, que você constrói toda uma história e tal, tudo mais. E aí você vai usar, aí você termina a sessão, aí o jogo tem que continuar na outra sessão. O Zé Santoni vai dizer que a gente precisa ter início, meio e fim, e que isso tem que ser adequado, ou seja, aquele jogo tem que ter uma fundamentação técnica que se adeque ao espaço que você vai usar, ao seu objetivo, né? Ao tempo que você vai usar, né? Sim, psicodrama é RPG emocional, concordo com você, né? Eu amo RPG, gente. Eu não tô falando mal do RPG. Eu só tô dizendo que alguns, né, não cabem numa sessão, né? Não tem como. São muito demorados, tá? Citei um exemplo, mas tem vários exemplos. Alguns jogos que são muito trabalhosos, muito grandes. Eu tenho um jogo no consultório, por exemplo, que ele tem 100 cartas. Eu nunca vou conseguir usar 100 cartas daquele jogo. Então, o que eu já fiz? Eu já selecionei as cartas que eu achei mais interessantes e coloquei lá num cantinho e guardei outras. Porque 100 cartas eu não vou usar, gente. Não tem como. Ele diz condições ambientais também, então você tem que adequar o jogo àquela condição ambiental, né? E aí, eu acrescentei aplicabilidade, que eu já falei pra vocês na segunda-feira. As linhas de estimulação e as habilidades que você quer estimular, né? Aí falando mais de questão até de consultório. A qualidade, que nem sempre é preço, tá? Eu vou mostrar pra vocês dia 30. Eu tenho vários jogos que eu comprei a R$3. De madeira. De madeira. Iguais a jogos que eu já vi por R$60, R$70. Então, nem sempre o valor quer dizer qualidade. Tá? É isso que eu quero que vocês dêem. Muitos jogos, às vezes, eles não precisam ser, né? Você não precisa ter um jogo caríssimo para ele parecer bom, gente. Não tem. Aonde que eu comprei jogos a R$3? Quem é do Rio vai me entender. Tem aqui uma loja no Rio chamada Amigão, que é meu paraíso que tá fechado. Amigão.
Na caçula também tem às vezes, mas no amigão tem mais, né? Tides Papelaria. São joguinhos de R$3, maravilhosos. Eu vou mostrar pra vocês já. Hoje não vai ter tempo de mostrar. Nem separei eles, nem separei. Então, tá acabando, né? Então, gente, é isso. São as qualidades e as linhas de estimulação e tudo mais, né? A gente tem que tomar conta disso, tá? Agora eu vou falar do sorteio, tá bom? Hoje, quem está participando da live vai fazer um print agora, tá? Eu vou falar o momento do print, não é agora, gente. Espera aí, né? A Armarinho Fernandes também já ouvi falar dessa loja aí. Que quando eu for a São Paulo, eu vou nela, porque é maravilhosa. Já ouvi falar muito. Então, vamos lá, gente. Quem está aqui na live vai fazer um print. E o prêmio da live vai ser esse livro aqui. Vocês ouviram bem. Sorteio desse livro aqui. Maravilhoso. Que fala... Ó, printado não, Guizão. Que tem um momento, né? Porque vocês têm mania de tirar print da gente quando a gente tá assim, ó. Quando assim, né? Vamos ter um momento aí pra pessoa se ajeitar, né? Vamos lá. Então, assim... eu vou sortear esse livro, tá bom? Ele é um livro que ele fala de desenvolvimento infantil, ele fala de jogos, ele fala de inteligência, ele fala de aprendizagem, ele fala de tudo, tá bom? E agora, momento print, pessoal. Tiraram um print? Vou fazer de novo, hein? Posso? Então, qual é a regra? Você vai postar esse print, tá bom? Você pode postar no seu feed, você pode postar no Stories, você tem que me marcar a loja Psicoluz, tá bom? Para ser mais simples, eu quero que seja bem simples, tá bom? Vai marcar a loja Psicoluz e além disso, vai, Raquel. E além disso, tá? Tem que estar na maratona do dia 30. Eu vou fazer o sorteio lá. Então, se você ainda não se inscreveu na maratona, o link está na minha bio, tá? Na minha bio e na bio da Raquel Leonor, certo? E aí, vai participar, porque eu vou fazer o sorteio lá. Então, eu vou fazer tipo chamadinha, sabe? Fulano, né? Você fez o print, certo? Você vai compartilhar esse print e vai me marcar, ok? Marcar a loja Psicoluz. A partir do momento que você me marcar, eu vou anotar seu nome. E aí, lá no dia 30, no sábado, eu vou fazer uma chamadinha, tá bom? Eu vou fazer uma chamada, tá? E aí, está na maratona, eu coloco pro sorteio. Não está, não participa do sorteio, certo? Então, eu vou fazer de novo o momento print, hein? Pronto, gente? E eu vou sortear esse livro maravilhoso. Maravilhoso. Para quem está na maratona, lá no grupo do Telegram. E outra coisa, gente, se inscreve, o link tá na minha bio, mas você tem que entrar no grupo do Telegram. Se você não tá no grupo do Telegram, você não tá na maratona, certo? A sua inscrição só é válida, escutou, Educaturi? Você tem que entrar no grupo do Telegram. Se não entrar, você não vai participar. E eu vou fazer chamadinha, beleza? Fazer chamadinha na hora, vou dizer fulano, 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 tá na maratona, tá inscrito, tá bom, gente? Gente, foi um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Eu já vou começar a me despedir, tá bom? Que eu tô com medo de não ficar gravado, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigada por esse ano de companhia, sabe? De muita aprendizagem, de estar levando aí meus materiais norte a sul do Brasil. Tem
clientes no Brasil todo, tá bom? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Foi muito importante para mim esse momento de comemorar com vocês. Não posso falar muito, senão eu vou chorar. E eu não quero chorar, porque eu não vou borrar minha maquiagem. E tenta se inscrever, Educatore. Você tem que entrar no grupo do Telegram, senão você não vai participar. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada mesmo, tá? Por tudo, por todo o carinho. A live vai ficar salva no IGTV, tá bom? Tem artigo lá no grupo do Telegram sobre o artigo fala do livro, né? Meio que um resumo desse livro, tá bom? Então, eu fiz, espero que vocês tenham gostado. Trabalhei muito para trazer um conteúdo maravilhoso para vocês, tentar trazer esse conteúdo, tentar falar tudo que eu precisava falar nesse tempo, tá bom? E é isso, gente. Um beijo grande, não percam o sorteio do livro, tá bom? E não esquece de me marcar para participar do sorteio, tá bom? Tem que me marcar e participar da maratona, tá bom? A gente se vê dia 30, gente. Um beijo, amo vocês. Tchau, tchau, gente. Um super beijo. Tchau, tchau.